Olá, pessoal. 20 de março de 2023. Sou Laércio Comar no nosso resumo descomplicado da economia. Vamos falar como anda, muitas informações, muitas notícias. E aí, vamos tentar achar uma fake news? Na verdade, não é bem uma fake news. Alguns amigos têm me pedido, Laércio, dá para passar mais notícia boa, só tem coisa ruim, mas também a economia não tem colaborado. Aí eu encontrei. Falei, então vamos lá. Vou passar uma notícia positiva, uma notícia neutra e uma negativa. Daí vocês escolhem o que você quer ouvir primeiro. Começando pela negativa do Estadão, do dia 17 de março, o desemprego voltou a subir no país após 10 quedas seguidas. Vinha caindo, infelizmente ele voltou a subir. Uma notícia neutra do UOL, o desemprego ficou em 8,4, representando uma estabilidade, atingindo 9 milhões de brasileiros. Uma notícia positiva do seucreditodigital.com, que é a taxa de desemprego atinge o menor patamar desde 2015, para a gente comemorar essa notícia do dia 19 de março. Duas notícias do dia 17, uma do dia 19 de março, a negativa porque o índice de desemprego foi para 8,4, a positiva porque ele ficou em 8, aliás, a neutra porque ele ficou em 8,4 perante 8,3, está estável, e a positiva porque é 8,4, ou seja, o menor patamar desde 2015. Laércio, tá de brincadeira, é a mesma notícia? Pois é, depende do jeito que quem escreve quer falar para você. E é assim o nosso dia a dia. Nós somos bombardeados por informação de todos os lados e não temos tempo para checar o que é real ou não. E isso faz com que você pode tomar decisões erradas no seu negócio. Aliás, bem fácil. Cada um mostra o jeito que quer. Encontrou qual é a fake news? Não, né? Por quê? Porque não há fake news, só há pontos de vista distorcendo. Vamos olhar o histórico para saber qual que é a realidade? Eu não sou fã de olhar índice de desemprego, eu prefiro olhar a população ocupada, quem realmente está recebendo, independente de estar procurando emprego ou não, que é isso que acaba distorcendo. Nesse índice, olhando de 2012 para cá, continuamos no Brasil com um dos maiores índices de pessoas ocupadas. Tá, mas é o terceiro mês aqui diminuindo. E isso que importa é um perigo. Ainda é alto, mas temos que continuar atentos. O que mais importa, além de pessoas ocupadas, é a massa de rendimento. O valor que essas pessoas todas ocupadas estão recebendo e gastando na economia, beirando aqui 270 bilhões. Nunca antes, desde 2012, corrigido pela inflação, houve tanta grana na mão dos trabalhadores, gastando todo mês na economia. Temos aqui realmente uma pequena oscilação nos últimos 2 meses, vamos ficar atento a ela. É assim que a Demonitor funciona, tá? Tiver em dúvida, entra aqui em contato, lescomar.demonitor.com, e eu te explico como isso funciona. São dezenas de indicadores da indústria moveleira comparando a tua empresa com as outras. Aí você sabe em qual dessas áreas você pode mexer ou precisa mexer. Não gasta energia com tudo sem saber se está indo para o lugar certo. O tráfego por móveis na internet. Por que tráfego por móveis? Saiu já o novo relatório da Conversion, dizendo que o e-commerce registrou uma baixa de 15% nos acessos em fevereiro. São acessos, são procuras, tá? Não significa venda. Mas é interessante porque eles estratificam por vários setores. Aquilo que está sendo mais procurado ou menos procurado, entra no site da Conversion, eles têm lá gratuitamente uma demonstração desse material para você também. E o que mais importa para nós? E aí, Lércio, como vem móveis? Bom, móveis também caiu em fevereiro, mas se você observar bem, ó, desde março do ano passado ele vem em queda, todo mês caindo um pouquinho. Novembro subiu, Black Friday, novembro, dezembro, janeiro, mas de forma geral, um gráfico de tendência aqui caindo. Tá, mas como ali falou que fevereiro caiu, então para todos caíram? Temos o nosso meio-irmão de casa imóveis, que é o eletro e eletroeletrônico, que são vendidos no mesmo ponto de venda. Como ele se comportou? Da mesma forma veio caindo, igual móveis? Vamos lá. Não, ele veio se mantendo. Comparando fevereiro com fevereiro do ano passado, um crescimento de 118 para 130 milhões nos acessos, não é venda, mas é gente procurando eletrônico e eletrodoméstico. Ó, vamos comparar esse é o de móveis, esse é eletroeletrônico. Móveis, eletroeletrônico. Fica claro que houve uma queda. E outros setores? Vamos olhar moda e acessórios, é algo que há uma procura gigante. Realmente, a fevereiro do ano passado, 148 milhões de procura para 137. Mas se você for olhar de uma forma geral, houve uma queda por um período, mas somando ela aqui ou fazendo uma média, está mais estabilizado. Voltando aqui, móveis, que no meu ponto de vista é uma queda, eletrônico e eletrodoméstico mais estável e também moda e acessório mais estável. Muito cuidado com os móveis.
Outra demonstração disso, dos vários setores, está pequenininho, vou ler alguns aqui: turismo, presente flor, pet, moda acessório, joia e relógio, infantil, ferramenta acessório, farmácia, cosmética e casa e imóveis. Eles compararam março de 2022, a quantidade de acessos de procura desses itens em março de 2022 e a evolução que isso veio até agora, tá? Fevereiro de 2023. Lógico, a maior parte caiu, lá no início falou que se caiu em 15%, mas alguns não, tá? Pet cresceu 18%, ferramentas, não, importados cresceu 14%, farmácia e saúde cresceu 6%, mas o que me chama atenção, triste, presentes e flores, 74%, então caiu 26%, e em seguida móveis, 79%, caiu 21%. O que significa? Não é faturamento, mas em um ano, somente esses dois são os que mais caíram. As flores e os móveis, o caso imóveis, porque aí a construção também tá embutida, mas são 21 pontos percentuais de queda em um ano da procura. O consumidor, aquele bolso, aqueles 270 bilhões que todo mês entra na economia, nós estamos pesando 21% a menos na intenção. Isso não é nada bom. As pessoas estão olhando para o móvel e falando: o que que eu tenho de diferença? O que que você tem que não tinha 5 anos atrás, o que minha avó não tinha? Eu ainda bato nessa tecla. Quando que os fornecedores das indústrias de imóveis vão criar esse diferencial, mesmo que haja preço, tirar aquilo que é comum, tentar subir o produto, não é deixar um produto chique, não é linha de decoração, mas o que que nós podemos agregar de valor, de argumento, para que o consumidor queira comprar imóveis? Por que o fornecedor da indústria de imóveis? Porque a indústria de imóveis tem 15 mil indústrias produzindo, estão se matando por preço e não vão achar a solução disso. Elas vão querer ficar produzindo cada vez mais barato e tomando prejuízo. Então vai ter que partir de alguém que realmente ajude a isso não cair, porque todos nós estamos no mesmo barco. Por falar em economia, a solução está na Selic. Só se fala em taxa de juros, está enchendo o saco isso já, né? Mas eu vou tentar expor isso um pouquinho para você. Inflação, PIB, cenário global, põe o Banco Central em encruzilhada diante dos juros. Você ainda tem dúvidas sobre isso? Eu vi um meme circulando, um absurdo, perguntando nas ruas para as pessoas o que trata o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. O cara falou questões agrícolas, tudo ligado à fazenda. Essa é a desinformação. Esse é o povo que a gente quer que escolha os seus dirigentes e que julgue se está indo bem a economia ou não. Mas vamos lá. Está se falando demais em taxa Selic. A taxa Selic é o que vai fazer todo. O que acontece com a taxa Selic? Quanto mais ela vai subindo, tenta-se diminuir o consumo para que diminua a inflação. Imagine-se que o mercado está aquecido, os preços sobem, está vendendo bem, você vai subindo preços, vai recompondo margens. E com isso sobe a inflação. Ninguém quer que suba a inflação, é muito danosa. Vou mostrar aqui o efeito prático também. Nós tivemos, no passado, quando houve o início, aquela escalada de inflação, foi isso que aconteceu com a renda do brasileiro. Ó. Ele comeu o poder aquisitivo de uma forma abrupta. E depois, conforme ela veio se estabilizando, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, voltou a ter um crescimento e, com isso, as pessoas podendo comprar um pouquinho mais. Tá bom, então você sobe a taxa Selic, porque boa parte do consumo está atrelado a prazo. Se sobe o custo do dinheiro para se comprar as coisas a prazo, sobe o valor dos produtos e com isso as pessoas têm menos grana. Tira dinheiro da economia. Eles falam tira liquidez. O dinheiro se torna mais caro, o produto se torna mais caro, a economia vai mais devagarzinho. Se ela for mais devagar, a inflação não sobe. Opa, legal, a gente retém, consegue manter o poder de compra do brasileiro que a gente tanto quer, porque quando cai, cai para a gente também. O problema é que se você baixar essa taxa Selic e melhorar a economia, que é o que a gente quer, pode ser que a inflação volte e aí prejudica todo ele. Por que tanta reclamação? Porque se você for olhar lá o nível de emprego e o rendimento médio, começou a dar uma. O rendimento médio não, a massa de rendimento começou a dar uma quedazinha. Talvez esse remédio amargo da Selic, dessa taxa de juro alta, está freando tanto a economia, está custando tão caro o dinheiro que está apertando demais. Aí começa a não perder o poder de compra, mas muita gente começa a perder o emprego. E isso também não é bom. Aí você freia muito, até retomar
é ruim. Por isso, tanta coisa dependendo do governo escolher o tal do arcabouço fiscal. Que é isso? Isso é quase um calabouço, se for ver, porque estamos todos presos dentro dele. Mas é uma demonstração do governo de como ele vai gerir a economia, para que a economia coloque o preço no dinheiro. Sim, o mercado econômico vende dinheiro, e dependendo de como vão as despesas do governo, investimento, a economia de forma geral, se torna o dinheiro mais caro ou não. E é por isso que só se fala nisso. E ainda, seguindo a matéria da semana passada sobre falar em caixa e tudo mais, mas essa alavancagem se faz. Tivemos essa semana Credit Suisse, é, um banco importantíssimo, suíço, sendo comprado, é o segundo maior banco da Suíça, sendo comprado pela UBS, que é o primeiro. Poxa, 3,5 bilhões de dólares, e o cara estava quebrado? Mais ou menos. Veja que era um banco que foi negociado a 6,8 bilhões, ele valia 6,8 bilhões, já está sendo negociado por 3,5. A primeira oferta foi por 1 bilhão. É meio louco isso. Imagina, você tem um negócio, vamos reduzir isso, tá? Você tem um produto que vale 6.800. O mercado ficou tão nervoso, isso muda alguma coisa? De 6.800 te ofereceram 1 milhão por ele, e você fechou em 3.500. É prejuízo, sim. Tomara que isso não se esparrame para mais lugares. Estão tentando segurar. Tomara que isso fique por ali. O número de recuperação judicial dobrou em fevereiro, quase dobrou em fevereiro, ou seja, esse dinheiro, esse aperto financeiro está fazendo com que falte dinheiro em muitos lugares da economia. Vamos ver se eles vão manter essa taxa de juros, se diminui ou não, e como a economia tende a se comportar de março para abril. No meu ponto de vista, ela vai estar um pouquinho mais equilibrada. As grandes despesas que competem nos 270 bilhões do bolso do consumidor, que é o IPTU, IPVA, matrícula escolar, férias, isso tudo já vem até março aí se consolidando. A população é, destinou muita grana para isso. Parece que não, mas são muitos bilhões destinados para isso logo nos 60, 90 dias de início. E agora eles voltam aí para ser dividido entre todo o resto. Vamos achar uma solução para o móvel? Como fazer esse consumidor olhar o móvel e falar: eu quero, eu quero. Até a semana que vem.